Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 28 de dezembro. Nesses últimos dias do ano, você tem acompanhado aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário nesse ano de 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. A gente começa a nossa retrospectiva relembrando a posse do ministro Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. A sessão solene do plenário contou com a presença de integrantes de tribunais superiores, familiares, amigos e autoridades. Quem acompanhou a cerimônia no dia 3 de agosto foi a repórter Marta Ferreira. Cristiano Zanin chegou ao Supremo acompanhado da mulher e dos 3 filhos. A sessão solene começou pouco depois das 4 da tarde e foi aberta pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Em seguida, houve a execução do hino nacional. O novo integrante do Supremo Tribunal Federal foi conduzido pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente na corte, André Mendonça. Na sequência, Cristiano Zanin prestou juramento à Constituição. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em seguida, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF e assinado. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor Dr. Cristiano Zanin Martins. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Depois, Zanin tomou assento no plenário. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Ao final, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deu as boas-vindas ao mais novo integrante da corte. A cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos, mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lhaneza, enriquecerá, sobremodo, este colegiado. Seja muito bem-vindo. Na sequência, a sessão foi encerrada. Cristiano Zanin assumiu a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. E agora a gente fala sobre a assinatura do acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho em maio deste ano, que permitiu o compartilhamento de informações sobre demandas repetitivas. Repórter Viviane Novaes. O acordo foi assinado entre a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O presidente do TST, Lélio Bentes Correia, também participou da cerimônia.
O acordo vai permitir que as duas cortes compartilhem dados e informações para a identificação mais rápida dos precedentes qualificados do Supremo e a redução de conflitos na Justiça. O precedente qualificado é um instrumento jurídico para padronizar o entendimento sobre casos julgados de importância econômica, política, social e jurídica. Para evitar que cada magistrado tenha um entendimento diferente sobre o mesmo tema, os tribunais fixam uma tese que deve ser aplicada aos casos semelhantes. Essa cooperação institucional irá reduzir o trabalho repetitivo, além de fortalecer a cultura dos precedentes em ambos os tribunais, concretizando dessa forma princípios que nos são muito caros, verdadeiramente basilares para a nossa sociedade. Todos sabem a isonomia e a segurança jurídica. Hoje o Supremo Tribunal Federal dá a nós, o testemunho de que a cultura de precedente ela tem uma qualidade maior. E essa cultura de precedente nós precisamos estabelecer na realidade que estamos vivendo. Que todos os tribunais tenham como elemento exatamente cultivar essa busca nos recursos repetitivos e nas ações repetitivas, na lide repetitiva, ter uma solução só. Uma decisão que possa abranger a todos. E com isso, tenho a certeza que nós teremos um mundo melhor. Também em maio, o STF invalidou uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que retirou do ar um documentário sobre a Operação Calvário. O trabalho mostra um suposto esquema de propina e desvio de recursos da área da saúde. A reportagem é de Renato Rosa. A censura sobre o documentário Justiça Contaminada, o teatro lavajatista da Operação Calvário na Paraíba, dos jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Reina, foi derrubada por unanimidade pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros seguiram o entendimento de Edson Fachin. Em abril, Fachin já havia concedido liminar contra a proibição. A obra trata da Operação Calvário, que desarticulou uma organização criminosa com ramificações na Paraíba, infiltrada na Cruz Vermelha para desviar recursos públicos do Estado, por meio do uso de organizações sociais. A operação começou em dezembro de 2018 e teve várias fases. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, que chegou a ser preso em dezembro de 2019, foi apontado como chefe do grupo. O documentário foi divulgado em julho de 2022 e retirado do ar após decisão da terceira instância do Tribunal de Justiça da Paraíba. O TJ atendeu o pedido do desembargador Ricardo Vital de Almeida. Na ação, o desembargador alegou que o documentário poderia induzir os espectadores a concluir que ele teria cometido abuso de autoridade na operação, além de conter diversas palavras ofensivas à sua imagem e à sua honra. A reclamação no Supremo contra a censura ao documentário foi promovida por advogados e teve o apoio da Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores e outras entidades. Os autores respondem civil e criminalmente pelo trabalho audiovisual. De acordo com o ministro Edson Fachin, a jurisprudência desta corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da DPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. O documentário é uma produção independente. Os jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Vieira produziram o documentário, fizeram as reportagens, entrevistas e dirigiram a obra. E o plenário do Supremo manteve proibida a pulverização aérea de agrotóxico no estado do Ceará. A relatora, ministra Carmen Lúcia, observou os estudos científicos que apontam os riscos dos agrotóxicos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Veja na reportagem de Daniela Ramalho.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alegava que a lei sobre a proibição teria invadido a competência privativa da União ao legislar sobre navegação aérea e proteção do meio ambiente. A CNA sustentava ainda que, em alguns casos, a pulverização aérea seria o único modo de se combater pragas de maneira eficiente, sob risco de perda da produção agrícola. A relatora Carmen Lúcia, no entanto, levou em consideração os estudos científicos apontados nos autos, que mostram os riscos reais de intoxicação. A Organização Internacional do Trabalho estima que os agrotóxicos causem todos os anos 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito. Além disso, estudos realizados na Chapada do Apodi, no Ceará, demonstram os efeitos adversos da pulverização aérea à saúde da população local. Os resultados mostraram a presença de agrotóxicos em todas as amostras de água coletadas. Também foi constatado que os agricultores no Ceará têm até 6 vezes mais câncer do que pessoas que não trabalham na área agrícola, em pelo menos 15 das 23 localidades estudadas. A seguir, um importante acordo homologado pelo TST na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Voltamos em instantes. E a gente continua a nossa retrospectiva relembrando que, no mês de maio, a Empresa Brasil de Comunicação e empregados da entidade encerraram o dissídio coletivo em uma conciliação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O acordo foi homologado durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A reportagem é de Anderson Corrado. A audiência foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. De um lado, gestores da Empresa Brasil de Comunicação. Do outro, representantes de sindicatos de jornalistas que trabalham na EBC. As partes entraram em consenso e assinaram um acordo coletivo de trabalho que extingue o dissídio coletivo de greve ajuizado em 2021 pela EBC. O documento prevê reajuste salarial de 11,9%, com pagamento retroativo à data base de janeiro de 2022. A audiência de conciliação é fase obrigatória do processo de dissídio coletivo e, segundo o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, abre a oportunidade para o diálogo com ética, verdade e boa-fé. Ele destacou que, atualmente, a Justiça do Trabalho vive uma mudança de paradigma em relação à fase de conciliação e enalteceu o resultado das negociações entre a EBC e os empregados. Hoje chegamos a um denominador comum, foi muito bom o acordo para a categoria, tanto profissional quanto econômica, e solucionou um conflito histórico aqui na Justiça do Trabalho. O presidente da EBC, Hélio Doyle, ressaltou a importância da boa relação entre a empresa e os trabalhadores para a construção de uma solução consensual. Ele afirmou ainda que o dissídio é a última das opções. É muito positivo, porque é sempre melhor a gente fazer um bom acordo do que ter uma briga que muitas vezes se prolonga durante muito tempo, prejudicando tanto os trabalhadores da empresa quanto atrapalhando a própria gestão da empresa, né? Foi a melhor solução. O representante do Sindicato e dos Jornalistas do Distrito Federal lembrou que em 2021 os empregados da EBC ficaram quase 20 dias parados. Para ele, a homologação do acordo foi positiva para todos os envolvidos. Os trabalhadores vêm resistindo contra a retirada de direitos e agora, nesta nova oportunidade, pôde sentar e dialogar com a direção da empresa no sentido de construir um acordo com a garantia desses direitos. Também em maio, o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, em Santa Catarina, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Eles também se tornaram inelegíveis, assim como o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. Repórter Viviane Novaes.
O prefeito José Arivec, o vice Gilmar Derner e o empresário Luciano Hang foram acusados de abuso de poder econômico nas eleições de 2020 por 5 partidos políticos. As legendas afirmaram que Hang teria feito uma divulgação em massa de vídeos no Instagram a favor da candidatura de José Ari e Gilmar à prefeitura. Estas imagens estão no voto do ministro Alexandre de Moraes, do TSE. Os vídeos foram gravados dentro das lojas do empresário e contaram com a entrevista de funcionários e fornecedores. A logomarca e bens da empresa Van também foram usados a favor dos políticos. A maioria dos ministros do TSE seguiu o entendimento de Moraes de que houve uma transgressão à jurisprudência do tribunal com o uso da estrutura das lojas na campanha eleitoral. Não foi um fato ou outro fato isolado, uma sequência de fatos, uma verdadeira campanha paralela feita pelo empresário da maior empresa e mais conhecida empresa da cidade em favor ou a favor de um dos candidatos. Não tenho nenhuma dúvida que houve quebra na isonomia, houve abuso do poder econômico, claramente além, como disse, de imagens claras de assédio eleitoral aos seus funcionários e aos seus fornecedores. O prefeito e o vice de Brusque foram cassados pelo TSE por 5-2. Eles também se tornaram inelegíveis até 2028, assim como o empresário Luciano Hang. Com a cassação dos políticos, a cidade terá uma nova eleição. E agora uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que permitiu à Associação de Moradores a possibilidade de ajuizar ação de cobrança de até 40 salários mínimos no juizado especial. Quem conta essa história é Samanta Peçanha. Ao dar provimento a recurso especial de uma associação de proprietários, a 4ª turma do STJ reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que extinguiu a ação de cobrança da entidade, que é a Associação Civil, perante o juizado especial por ausência de previsão legal expressa para que pudesse demandar nesse juízo. A relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que o STJ reconhece a possibilidade de o condomínio litigar no juizado especial e, para fins de competência, equipara as associações de moradores ao condomínio pela similaridade de interesses. Segundo a ministra, essa jurisprudência se alinha ao entendimento de que o valor da causa é o primeiro critério para definir a competência no âmbito dos juizados especiais, pois as associações de moradores ou proprietários representam em juízo uma coletividade de pessoas físicas na defesa de seus interesses mediatos. E no próximo bloco a gente relembra as comemorações pelos 80 anos da CLT. Voltamos já já. Uma comitiva formada por países de língua portuguesa acompanhou no mês de maio as eleições legislativas no Timor-Leste. Entre eles, um representante do nosso Tribunal Superior Eleitoral. As informações com Guilherme Glória. O juiz auxiliar do TSE, Paulo Bonini, é o representante da Corte Eleitoral e do Brasil na delegação, que conta com observadores eleitorais de 8 países. A comitiva chegou no Timor-Leste no dia 17 e acompanhou as eleições na capital do país e em mais 6 cidades. Assim como acontece quando as missões de observação vêm até o Brasil, o objetivo no Timor-Leste foi supervisionar todo o processo de votação e verificar se as normas eleitorais foram seguidas. Cada integrante de uma missão de observação eleitoral precisa avaliar a votação, levando em consideração as normas e as características locais. Por exemplo, enquanto no Brasil votaram no ano passado aproximadamente 156 milhões de pessoas, o Timor-Leste conta com pouco mais de 890 mil eleitoras e eleitores, uma realidade completamente diferente da nossa. As eleições parlamentares são diferentes porque o Timor acaba por adotar um sistema como o de Portugal, de Câmara única, né? Então eu não tenho o Senado, eu não tenho a Câmara, mas eu tenho um sistema parlamentar único com
primeiro-ministro, com o presidente da República. Ao fim das eleições, a missão de observação fez um relatório. No documento, os observadores afirmam que as eleições do Timor-Leste foram transparentes e íntegras, cumprindo os padrões e requisitos internacionais e as leis em vigor no país. E o Tribunal Superior do Trabalho realizou em maio deste ano uma sessão solene em comemoração aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. O evento contou com a presença de autoridades dos 3 poderes e do Ministério Público. Confira na reportagem de Rafael Oliveira. Há 80 anos era criada a Consolidação das Leis do Trabalho, uma legislação que mudou os paradigmas das relações de trabalho no Brasil, estabelecendo direitos e deveres a empregados e empregadores. O marco histórico foi comemorado em sessão solene celebrada no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da Corte e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou a importância da CLT na garantia e defesa dos direitos dos trabalhadores e na segurança jurídica às empresas. A CLT foi o documento que inaugurou a era da cidadania e da dignidade no âmbito das relações de trabalho do Brasil. Um documento inovador para a época e que veio sendo atualizado ao longo do tempo pela atuação do Poder Legislativo, mas muito também por influência da força das lutas sociais, as reivindicações dos sindicatos, os movimentos sociais, que trouxeram grandes aperfeiçoamentos à nossa consolidação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que por 35 anos atuou como magistrada na Justiça do Trabalho, esteve presente na cerimônia. Para ela, a CLT é o maior e mais importante instrumento normativo para a garantia de direitos trabalhistas. A CLT é um monumento ímpar que beneficia o mundo do trabalho e se mostrou de uma enorme resiliência nesses 80 anos da sua existência. A contribuição que ela traz para o mundo do trabalho, para as relações individuais e coletivas de trabalho, sem dúvida alguma, é de extrema relevância. E ela merece ser saudada, reverenciada e parabenizada nesse seu aniversário de 80 anos. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Ela é composta por 8 capítulos e cerca de 900 artigos. Foi ela que definiu direitos e deveres relacionados à duração de jornada, salário mínimo, férias e segurança e medicina do trabalho, por exemplo. Ao longo de 8 décadas, passou por atualizações, a mais recente em 2017 com a reforma trabalhista. De acordo com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, a CLT exerce o papel fundamental de garantir direitos, evitar abusos e dar mais dignidade ao trabalhador. A CLT é efetivamente o código econômico, social e institucional do cidadão brasileiro. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, salientou que a CLT ajudou a combater as várias formas de exploração trabalhista, bastante frequentes no século passado. Para ele, o dispositivo estabeleceu instrumentos para a atuação da Justiça do Trabalho e do Ministério Público. Leis esparsas foram juntadas, facilitando a sua aplicação, o seu conhecimento pela sociedade. Nesses 80 anos, é evidente que houve alteração, mais de 60% ela foi alterada, mas ela é necessária. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou do evento e também enalteceu a criação da CLT. A CLT foi e é um dos pilares do verdadeiro desenvolvimento, em que não se dá apenas crescimento econômico ou investimentos privados, mas, sobretudo, junto com isso, justiça social. E agora a gente relembra como foi o mutirão da Justiça Itinerante de Minas Gerais na comunidade Machacali, onde foram promovidas audiências para oficializar pedidos de união estável, além de rodas de conversa com os indígenas. O repórter Cid Marcos acompanhou essa ação. Eles estão entre nós, nas praças, na porta do comércio.
Estão entre nós, mas, pelo que parece, historicamente, muita gente fez questão de não enxergá-los. O povo Machacali passou por um processo muito violento, né, de colonização, desde o Vale Mucuri, Vale Jequitinhonha, né, e subindo aqui também para a terra onde eles estão. Eles estão no nordeste do estado, em Santa Helena de Minas, onde são vistos facilmente na cidade. Aqui fica a comunidade Água Boa. Estão também no município vizinho de Bertópolis, tão pequeno quanto Santa Helena e que abriga a comunidade de Pradinho. Chegar aos locais não é fácil. Em dia de chuva, nem a estrada de asfalto é confiável. Isso aqui tá assim, meu filho, lá, hein? Lá, no caso, é na estrada de terra que leva à comunidade. E lá estava assim. Trechos do caminho estavam alagados. Era o trajeto para a comunidade de Água Boa. Chegar até aqui só de caminhonete 4x4. O esforço se explica pelo motivo, um mutirão de justiça itinerante. Mas antes, um pequenino raio-x da região e de quem vive aqui. O território Machacali tem 5.300 hectares e diversas aldeias. Uma delas está bem ali atrás de mim. No passado, essa região era coberta por floresta, que desapareceu praticamente, como é possível constatar neste cenário. Se a floresta sumiu, foi junto uma tradição Machacali, a caça. Dos tempos antigos que meu pai contava, eles viviam só no mato. Eles só comiam coisa de mato. E caça, que tinha muita caça, tinha capivara, tinha paca. Agora já não tem mais. Hoje agora, nós olhamos assim, nós só vê capim. Luizinha Machacali, líder indígena, veio a pé participar do mutirão de justiça itinerante. A dificuldade que a gente teve para chegar aqui nos dá um alerta da precariedade que a gente permite, né, como Estado, que essas pessoas não tenham acesso aos seus direitos. Então, são 80 casais que vão oficializar a união estável para que possam ter acesso aos direitos previdenciários dali decorrentes. As audiências foram conduzidas por 4 desembargadoras e 13 juízas de direito. Uma das juízas foi a doutora Mariana de Lima Andrade. Para participar do mutirão, a magistrada e as colegas passaram por um curso promovido pela EGEF, a Escola do Judiciário. A ideia é básica: conhecer a cultura Machacali e se aproximar, ouvindo. É uma demanda que vem deles, não é a gente que leva. E para ouvir as demandas, foi feita uma roda de conversa no evento. Nessa real aproximação, não só eles estão entre nós. Aí sim, nós estamos entre eles, de fato. A gente tem que conhecê-los no seu habitat, a gente tem que conhecer seus direitos e através da escuta deles que a gente vai conseguir dar uma justiça verdadeira, real e eficaz. Depois do curso de formação, tendo uma experiência concreta, vivencial com essa comunidade indígena. Então, esse aspecto emocional, psíquico, né, ele também está presente na nossa vida enquanto humanos. É que ao estar perante essas pessoas, a gente vai descobrir uma cosmovisão diferente, mais integrada com a natureza, mais tranquila, mais respeitosa com o outro, mais capaz de ouvir. E quem foi muito capaz de ouvir foi o juiz Matheus Miranda. O magistrado idealizou o projeto, apoiado pela 3ª vice-presidência do TJMG. Tanto que o magistrado foi recebido com carinho. Não só de abraços vive essa relação. O juiz de direito foi homenageado pelos Machacali. Foi batizado em um ritual. É a proteção do gavião, ave símbolo para os indígenas. Fui tomado de muita emoção porque numa sociedade que trata tão de forma desigual, com tanta injustiça o indígena, eles verem um não indígena como eu, como semelhante, quer dizer que a gente conseguiu estabelecer uma confiança. Eu acho que é uma forma da gente se desculpar por toda essa violência histórica que cometemos contra uma cultura tão importante. O evento de hoje nos dá esperança. É uma ponta de esperança em um território que pode ser fértil e ir bem além das montanhas, mesmo que o caminho até aqui seja difícil.
Essa retrospectiva do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.